Então, nós agora vamos falar um pouco sobre essa questão aí das ferramentas que Patanjali utilizou para estar estabelecendo o trabalho em que você consegue desassociar a mente dos sentidos. Ok? Muita gente chama o trabalho do Patanjali de Raja Yoga. Não existe em lugar nenhum no Yoga Sutra uma passagem onde Patanjali fala sobre Raja Yoga. Não existe a palavra Raja no Yoga Sutra. Esse foi um nome associado ao Yoga do Patanjali com o passar do tempo. Portanto, a gente não pode falar que este é o nome oficial do Yoga do Patanjali. É um erro falar isso. Certo? A gente vai falar mais sobre isso numa aula posterior. Mas Raja, ela tem a tradução de regência, de realeza. Rei é a tradução. No sentido, então, de que Raja Yoga é uma prática que te torna regente de si mesmo, senhor do seu próprio universo. Certo? É por isso que esse nome é dado. Não é um nome oficial, Raja Yoga, mas é o nome que geralmente todo mundo conhece como Yoga do Patanjali, e este é o significado real. O Yoga para que você se torne senhor de si mesmo, senhor das funções da sua mente. Certo? Dentro da doutrina exposta no Yoga Sutra, ele estabelece 8 ferramentas para a prática do Yoga. Essas 8 ferramentas para a prática do Yoga, elas se dividem em 2 blocos. A prática externa e a prática interna. A prática externa ele chamou de Yama, controle. Niyama, disciplina. Asana, postura. Pranayama, respiração correta. Este aqui é o bloco da prática externa do yoga. Certo? Esse é o bloco da prática externa do yoga. Existe um segundo bloco da prática que se inicia em Pratyahara. Retração dos sentidos. Dharana. Concentração. Dhyana. Meditação. Samadhi. Hiperconsciência. Este é o segundo bloco da prática estabelecida por Patanjali.
E nós não vamos falar sobre cada um desses blocos hoje não. Cada um desses processos hoje não. Nós vamos falar numa aula futura. Hoje é só uma apresentação sobre esses processos. Yama, na concepção, Patanjali fala, para que você consiga desassociar a mente do trem dos sentidos, você precisa então começar com Yama, que é o que significa o quê? Controle. São práticas estabelecidas, práticas que nós podemos dizer universais, estabelecidas, para que você tenha controle sobre, que você exerça controle sobre certas tendências da mente que podem afetar o outro, que podem afetar as pessoas que estão ao seu redor. E assim mesmo, lógico, certo? Niyama são outras regras de conduta para que você tenha disciplina, para que você possa purificar a sua mente dos aspectos tamásicos da sua mente e levar a sua mente para aspectos mais sutis. Certo? Uma vez que você tenha conseguido praticar Yama e Niyama, você vai tentar estabilizar a sua consciência através de Asana e Pranayama. Existe aqui uma ciência muito sutil. Porque, por exemplo, uma das práticas de Yama, controle, é Ahimsa, que é o que? A atitude não violenta da mente. Aí eu pergunto para vocês, é possível a mente ter uma atitude não violenta seguindo o trem dos sentidos? Você anseia por uma coisa, você quer aquilo de todo modo, e existem circunstâncias que te impedem. Por exemplo, na relação de um homem com a mulher e uma terceira pessoa. Um homem, ele quer uma mulher, de qualquer jeito. Mas existe uma outra pessoa que também quer. E ela está mais inclinada a estar com aquela pessoa. A mente não irá criar inúmeras circunstâncias distintas de violência para que os dois não fiquem juntos? Então eu pergunto para vocês, é possível praticar Yama e Niyama, que são o código de conduta do yoga, com a mente densa, com a mente seguindo o trem dos sentidos, ou o cavalo dos sentidos? É por isso que eu escrevi aquele texto, Repensando Yama e Niyama. Se você não tem uma estrutura na sua mente, se você não tem uma organização nas funções da mente, como que você vai conseguir praticar bem Yama e Niyama? Trata-se de uma impossibilidade. Por isso que o Hatha Yoga propõe que você comece com Asana, Pranayama e Pratyahara, para só então Yama e Niyama acontecer de maneira espontânea na sua mente. É lógico que os mestres ensinam você ir cultivando devagarzinho Yama e Niyama. Um Yama, a prática de um Yama. Praticar 2, 3 meses, um Yama só. Todo dia com aquilo na sua cabeça. 2, 3 meses, um Yama só. Com aquilo na sua cabeça. E devagarzinho você vai tentando assimilar na sua vida e na sua mente esses aspectos da conduta do yoga. A visão de Telemann sobre Yama e Niyama é completamente diferente. Mas hoje a gente não vai nesse caminho. A gente vai ficar no caminho do yoga. Então, a prática dos outros angas possibilita muito melhor a execução de Yama e Niyama. Certo? Que nós vamos ver com carinho na próxima aula, nas outras aulas. Não sei se na próxima, mas na terceira eu penso. Asana. Quando Patanjali fala de asana no Yoga Sutra, ele não está falando dessas posturas que nós praticamos no Hatha Yoga. Ele está falando de posturas meditativas. Ele define postura no Yoga Sutra como aquilo que é fácil e confortável. Certo? Estável e confortável. Certo? Por quê? Entende-se que a dissipação da energia acontece pelas extremidades do corpo. Quanto mais movimento, mais dissipação de energia.
Uma vez que você pare numa postura meditativa com as pernas cruzadas e com as mãos em mudra, você fecha um circuito de contenção energética que te possibilita centrar-se no seu próprio eixo, e esse é o significado original de asana, assentar-se sobre si mesmo, para que o quê? Você inicie, é só o início do processo, para que você inicie a possibilidade de fazer com que a sua mente se desassocie dos sentidos. Certo? Uma vez que as suas energias estão contidas, que o seu prana está contido dentro do seu corpo, inicie-se então a prática de pranayama. Nós vamos ter uma aula só sobre pranayama, porque tem muita coisa para falar sobre pranayama. Mas aqui eu quero falar de um mistério que é pouco difundido aí nas escolas. E assim, muito pouca gente assim, realmente conhece o mistério, a chave da prática. Porque o que acontece, embora sejam blocos distintos, externo e interno, não se pode fazer uma distinção muito clara entre quando começa um e termina o outro. Na última aula eu falei para vocês, eu não sei se eu falei para vocês, que todas as práticas antes de Pratyahara são práticas de Pratyahara. Porque é a intenção dessas práticas centrar sua mente, desassociar sua mente dos sentidos. Certo? Eu falei isso na última aula, não falei? Eu acho que eu falei. Então nós podemos considerar a prática de asana, pratyahara, pranayama, pratyahara. Porque são técnicas que vão te auxiliar a desassociar a mente dos sentidos. E eu também falei na última aula que a prática de pratyahara, ela acontece em 4 níveis diferentes. Vocês lembram? Vocês lembram que eu falei na última aula? Inclusive eu fiz uma pergunta sobre isso para vocês responderem no questionário. Né? Então, mas nós não vamos falar, nós vamos ter uma aula, na nossa aula sobre os angas, nós vamos falar disso de novo. Eu quero falar de um outro mistério aqui. Nas escrituras, quando a referência é feita a pranayama, está falando de uma técnica que se chama kumbhaka, que é a retenção tanto externa quanto interna de ar, até que você consiga chegar a um nível que se chama Kevala Kumbhaka, que é a suspensão de ar nos pulmões espontânea. Certo? Por quê? Existe um mistério muito sutil aqui na conexão. Porque você viu que eu separei aqui Pratyahara do grupo? Pratyahara a gente fala que é a porta de entrada no yoga, correto? É a porta de entrada para a meditação. Pratyahara é a conexão entre a prática externa e a prática interna. A conexão entre essas duas práticas se dá no nível de Pratyahara. Só que o que acontece é o seguinte: é possível se estabelecer Pratyahara sem o domínio de Kumbhaka? Não é possível. Por quê? Kumbhaka produz o quê? Um certo nível de gnose. Se você parar de respirar, segurar a sua respiração ao máximo, vai chegar uma hora que você vai entrar num estado alterado de consciência, não é? Essa, por exemplo, é a prática principal dos Oskiya cultos, na postura da morte, quando o Aushoso experiencia você a fazer um sigilo e a projetar esse sigilo para dentro do seu inconsciente. Como é que você faz isso? Como é que ele propõe isso? Através da postura da morte. A postura da morte utiliza o quê? Kumbhaka. Você parar de respirar, e ele diz que por um lapso de segundo, quando você chega naquele estado de gnose por causa da falta de respiração, aquele lapso de segundo pequenininho, ele é o suficiente para plantar o sigilo dentro do seu subconsciente. Ou seja, a prática da Kumbhaka, ela desenvolve um nível alterado de consciência. Sem esse nível alterado de consciência, Pratyahara torna-se uma impossibilidade. Sem esse nível de gnose,
pratyahara torna-se uma impossibilidade. Por exemplo, quando você toma ayahuasca, você sente, lá no Santo Daime, na religião do Santo Daime, existe um ritual que se chama concentração. Nesse ritual, que é um dos rituais principais, isso acontece todo dia 15, todo dia 30, em todas as igrejas do Santo Daime, nesse ritual, você consagra o Santo Daime, ayahuasca, consagra o Daime, canta alguns hinos, depois as luzes se apagam e você senta na cadeira com a intenção de se concentrar. O nome está correto. É a intenção do ritual produzir certo nível de concentração na sua mente. E esse nível de concentração que você consegue só em Dharana, ele começa em Pratyahara. Quando você toma ayahuasca, você sente uma necessidade, e é uma ayahuasca boa, nova, forte, você sente uma necessidade, quando começa a fazer o efeito da planta, você sente o quê? Uma necessidade real de quê? Calar a boca, sentar e ficar quieto. Ou seja, a planta de poder, ela te proporcionou um estado de gnose tamanho que automaticamente a sua mente começa a se desassociar dos sentidos. Quando a sua mente começa a se desassociar dos sentidos, isso é o quê? Pratyahara. Quando a sua mente começa a se desassociar dos sentidos, produz-se um estado de concentração. Ou seja, a mente começa a funcionar por ela mesma, sem estar associada aos sentidos. Tanto é que se você está num estado de gnose muito grande na hora do ritual, com a ayahuasca, um estado de gnose muito grande, pô, nego tá vomitando lá fora, nego tá fazendo o que for lá fora, você não tá nem vendo. Você produziu um nível de concentração tão grande, que você não vê nada do que está acontecendo fora de você. E aí quando acaba esse momento da concentração no ritual e as luzes se acendem e os hinos começam a ser cantados novamente, existe até uma dificuldade para algumas pessoas em voltar, sair daquele nível de concentração que você estava e voltar a estar ali com a mente associada aos sentidos novamente, escutando o hino, prestando atenção na letra do hino, entendendo o que o hino está falando. Existe até essa dificuldade, porque tamanho é o seu estado de gnose, tamanho é a vontade que a sua mente tem nesse estado de se desassociar dos sentidos. Certo? Ou seja, existe um mistério, uma chave, uma conexão, que é a kumbhaka, que é o estado de gnose produzido pela kumbhaka, que faz com que pratyahara aconteça. Portanto, para que isso aconteça na prática, você tem que praticar executar o pranayama, a prática da kumbhaka, em um nível tão proficiente que aquilo vai te produzir um estado de gnose, um estado alterado de consciência, que vai possibilitar a retração real da mente dos sentidos. A mente se desconexa completamente dos sentidos. Essa é a chave, a conexão entre a prática externa e interna desse bloco de práticas que Patanjali suscita no Yoga Sutra. Ok? Então aqui, nós na terceira aula sobre Yoga Sutra, nós vamos falar mais sobre cada um desses pontos. Ok? Nós temos dúvidas aqui? Não.